Fala, Jones! E aí, tranquilo com vocês? Cara, hoje vamos começar aqui questões relativas ao que efetivamente vai cair para vocês. Eu até separei aqui, ó, e hoje a gente vai começar com noções de direito penal. Noções de direito penal, a gente vai começar aqui infração penal, sujeito ativo e passivo. Muito basicamente é a parte ali geral até aqui a parte geral do... Estou com uma dor de ouvido. É a parte geral do Código Penal. Nós vamos fechar, então, essa primeira parte aqui, de infração penal. Para quem não sabe, infração penal é um gênero da qual lá no seu esqueminha, lá da prova, você vai separar infração penal. Aí tem o crime e tem a contravenção penal. E infração penal engloba crime e contravenção penal. Dentro de crime e contravenção penal, há as diferenças, mas basicamente contravenção penal vai ser um tipo penal bem mais tranquilo aí de se ver, tá na lei de contravenções penais, e geralmente são crimes mais leves, entre aspas, e conceito jurídico tem a ver ali que é previsto só prisão simples, só pode ser previsto dentro do território nacional, e enquanto o crime ele vai ser previsto já detenção, reclusão, tem a extraterritorialidade do Código Penal e uma série de situações aí que na verdade aí vocês têm que estudar. Eu não sou professor de direito penal, pelo amor de Deus. No entanto, porém, contudo, estou aqui na minha luta também com meus concursos jurídicos e bora fazer aqui, cara. E, ó, Prefeitura de Craíbas, Alagoas, Guarda Municipal. Vamos começar aqui, 10 questões, já disse. São 10 questões aqui no canal no YouTube. Quer mais 10 questões? Aqui, ó. Ou aqui no QR Code, ou lá embaixo no link do grupo. Fechou? Então vamos lá. Durante a operação de trânsito, o condutor em alta velocidade perdeu o controle e atingiu um pedestre. Ah, vagabundo. A perícia concluiu que o motorista dirigia acima de 80 km por hora em uma via que é de 40 km por hora. Mas não havia intenção de atingir a vítima. Isso aqui é importante. Já vai grifar lá na sua prova. Mas não havia intenção de atingir a vítima. A equipe da Guarda Municipal, olha aí vocês, discutiu como tipificar o comportamento segundo o Código Penal, com base exclusivamente nos artigos 18 e 19 do CP. Classifique o crime culposo quando o agente não quer o resultado, mas produz por imprudência, negligência e imperícia. Para quem não tem noção nenhuma de crime culposo, guarde essas 3 palavrinhas: imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é quando você age efetivamente, negligência é quando você é quase como uma omissão, você deixa de fazer, e imperícia é que você não tem a habilitação ali para fazer aquele tipo de situação. Vamos supor aqui, sei lá, um médico que prescreve, ele não é médico. Não é médico, no caso, né? Se prescrever um medicamento e você não é médico, não é formado para aquilo. Grosso modo seria isso. Então, a primeira está certa. O dolo eventual ocorre quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Dolo é quando você tem a intenção de... Assim, ó, eu quero matar aquela pessoa. Você vai lá e mata. O dolo eventual, ultimamente tem caído muito em prova com relação a... Você assume o risco. Além de você assumir o risco... Além não, né? Mas paralelo a você assumir o risco, uma outra palavrinha que pode vir na prova de vocês tem a ver com indiferença. Então, ó, vou dirigir aqui a mais de 80 km por hora, não tô nem aí se eu matar ou se eu não matar as pessoas. Se eu matar, paciência, se eu não matar, tranquilo também. Então, você assume o risco, você não quer o resultado, você não quer matar ninguém, mas você assume o risco. E quando você assume o risco, é como se fosse uma indiferença ao resultado. Então, o dolo eventual, então você não tem a intenção, no entanto, você assume o risco, você age com indiferença. Ó, se eu matar ou se eu não matar, tanto faz. Como aqui, apesar dele não ter a intenção, mas ele assumiu o risco, então o dolo eventual ocorre quando a gente assume o risco de produzir o resultado. Tá certinho esse conceito aqui. Na culpa consciente,
O agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que irá conseguir evitá-lo. Então, qual é a diferença para o dólar eventual? Ah, eu vou andar aqui acima de 80 km por hora, eu sei que pode ser que eu vá bater uma pessoa, eu sei disso. No entanto, eu tenho plena convicção que, 80 km por hora, cara, dá para desviar. Eu não vou conseguir, eu não vou matar ninguém com essa. Ou seja, dizer que ele não está sendo imprudente, lógico. Dizendo que ele está agindo com indiferença, aí você já não consegue caracterizar um negócio desse. Então, a terceira também está certa. Então é VVV, ó, já descarta essa. Agora a última. O excesso culposo ocorre quando a gente age além dos limites permitidos após iniciar uma conduta lícita. O excesso culposo ocorre quando o agente age além dos limites permitidos. O excesso culposo é o seguinte: o excesso doloso. O excesso culposo, o agente age sem a intenção. Ele não tem a intenção, ele age por imprudência, negligência e imperícia. O excesso doloso, ele age além dos limites permitidos. Vamos supor aqui, uma pessoa vem para me bater, eu vou e devolvo o soco. Aí beleza, eu devolvo o soco, e além desse soco que eu devolvo, que é suficiente para a pessoa se afastar de mim, e vou lá e continuo dando soco. Então assim, eu agi além da vontade, além do necessário. O culposo, eu vou agir sem querer, mas eu acabo agindo sim além da conduta permitida. Está no artigo 19 do CP. Bora dar uma olhada no artigo 19 do CP. CP, artigo 19, 18, 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente se houver causado ao menos culposamente. Não é isso. Aqui no 23, desculpa, daqui no 23. Não há crime quando a gente age, pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então nós temos o excesso doloso, quando ele quer realmente... eu bati, não tô nem aí, vou continuar batendo. Então, apesar de ter agido no primeiro momento ali para se defender, legítima defesa, a continuação vai ser punível, entendeu? Então, a última é F. Nossa resposta, letra C. Bora mais rápido. Durante uma corrida ilegal em via urbana, racha Epaminondas, dirigindo a 140 km por hora, em local cujo limite é 40 km por hora, perdeu o controle do veículo e atropelou fatalmente um pedestre que atravessava na faixa. Ficou comprovado que Epaminondas não desejava diretamente o resultado da morte, mas assumiu conscientemente o risco extremo da conduta. Ou seja, se matou, se não matou, tô nem aí, paciência. À luz da teoria do delito, da jurisprudência do STF, STJ e do Código... Caramba, guarda municipal, meu filho. Prepare-se para fortes emoções aí nessa prova. Assinar a alternativa correta. Bem, aqui vocês já viram comigo que ele está em dolo eventual, filho. Então, homicídio culposo? Não é homicídio culposo. Préter doloso? Também não é préter doloso. Configura perigo abstrato? Não. Nexo causal? Não é abstrato não, porque teve resultado morte. Né? Rompe o nexo causal? Não tem nada a ver. Então aqui, homicídio doloso na modalidade dolo eventual, sendo competente o tribunal do júri. Ainda tem isso, ele vai ao tribunal do júri. De acordo com o artigo 13 do CP, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável àquele decaro. Segundo esse mesmo dispositivo, considera-se causa a intenção manifesta do agente, ainda que o resultado fosse inevitável, ou a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. A circunstância imprevisível que agravou o dano. Tem nada a ver. Meu Deus do céu. O estado psicológico da vítima no momento do fato, ainda que alheio a conduta. Nada a ver. Então ele quer aqui basicamente, segundo esse mesmo, considera-se causa. O que causou o crime? Foi a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa parte aí é chatinha. Olha aqui, Guarda Civil Municipal também, Prefeitura de Cajamar. A responsabilidade do servidor público pode se manifestar em diferentes esferas, que são, em regra, independentes entre si. Aquele negócio que a gente já falou até lá em direito administrativo. O cara pode responder penal, civil. Fala, Dudu! Me dá aqui. Mercado Livre? Ah, tá. Meu remédio chegou.
Tá bom, eu já vou lá ver. A responsabilidade do servidor público. Um fiscal de obras e posturas que dolosamente deixa de embargar uma obra em área de risco em troca de vantagem indevida, resultando no desabamento da estrutura e causando danos a terceiro, pode ser responsabilizado. Sobre a cumulatividade das instâncias de responsabilização, assinale a alternativa correta. A punição na esfera administrativa afasta a possibilidade de responsabilização na esfera penal. Já dissemos que todas são independentes entre si. A responsabilidade civil de reparar o dano só pode ser executada após o trânsito em julgado de condenação na esfera penal. Tem nada a ver. Tem nada a ver? Bora ver aqui. A absolvição na esfera penal por falta de provas impede a abertura de PAD. Não, negativo. Por falta de provas, não. No entanto, se você vai responder lá diante do juiz e o seu advogado, juntamente com você, lá consegue provar que não foi você ou que o fato não ocorreu, isso aqui tá dizendo que é crime, mas olha aqui como não é crime. Então tá dizendo que o fato não foi crime, pode ser sim, pode ser não. Aí vai para a esfera administrativa e a esfera administrativa diz, se o penal tá dizendo que não foi ele que fez, quem somos nós para dizer que foi ele que fez? Tá bom? A conduta pode gerar responsabilização nas esferas administrativa, processo civil, reparar os danos, e penal, de forma independente e cumulativa. Letra D, a nossa questão aí, com certeza. O servidor público pode ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa. Desse modo, sobre a esfera penal e administrativa, analise as afirmativas a seguir. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Sim. A responsabilidade administrativa decorre da condenação da administração pública. A indenizar terceiros não tem nada a ver. A responsabilidade administrativa é quando o servidor ele responde perante a própria administração pública. Vamos lá, grosso modo, a corregedoria dele vai entrar com processo contra ele, mas ali, administrativo. Não tem nada a ver com jurídico, não tem nada a ver com civil, nem nada. É somente administrativo. Então, a 2 está errado. Então, a 2 está errada, a gente já elimina SSS. A 1 está certo, então significa que a 3 está errado. As sanções penais e administrativas não poderão cumular-se. Lógico que não. Elas podem cumular-se sim, né? Penal e administrativo. Sexta, o Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, estabelece que os princípios aplicados ao direito penal brasileiro na parte geral do Código, de acordo com estes princípios. Vamos lá, estou pensando aqui longe. O Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei 2848 de 40, estabelece os princípios aplicados ao direito penal brasileiro na parte geral do Código. De acordo com estes princípios, indica a alternativa correta. Considera-se praticado o crime sempre no momento em que for produzido o resultado. Não, está errado. É possível a aplicação da pena sem prévia, quando nunca será. Esse é o princípio da legalidade. Não... A lei excepcional ou temporária, embora decorrido período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ainda que período de sua duração cessadas... Vamos lá, vamos supor aqui. Isso aqui, casos emblemáticos. Vamos supor que durante a pandemia, vamos lá, pandemia quem viveu, viveu, né? Durante 2020, o Congresso Brasileiro ele fez uma lei penal dizendo que você andar... O Congresso Brasileiro fez uma lei dizendo que se você andar sem máscara na rua é crime. Então, se você andar sem máscara na rua é crime. Ok, você foi pego pela polícia, você foi levado a... E essa lei em específico, o que diz a lei em específico? Ela diz que essa lei vai durar enquanto durar a pandemia. Então, enquanto durar a pandemia, então é uma lei temporária, ok? Excepcional ali. Então, quem for pego andando sem máscara vai responder pelo crime de andar sem máscara. Estou supondo aqui. O que acontece? Quando você vai lá você foi preso, você foi levado lá na polícia, assinou lá o termo circunstanciado de ocorrência, vamos supor que seja um crime de menor potencial ofensivo, e beleza, show de bola, você vai responder esse processo. Só que 2 meses depois que você
cometeu esse crime, acabou a pandemia. Ou seja, você andar sem máscara na rua não configura mais crime. No entanto, você ainda continua respondendo esse processo, você ainda vai a julgamento, você ainda faz isso e aquilo. Só que como o seu crime foi cometido durante a aplicação da lei, então você vai responder por esse crime que você cometeu lá atrás. Independentemente se já cessou a questão da penalidade e independente se a lei já não está mais em vigor. Se o seu crime foi cometido ali, show de bola, você vai responder até o final. Então, como dura muito a questão dos julgamentos, ainda mais aqui no Brasil, é basicamente isso que quer dizer. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É isso que ele quer dizer aqui. Se a lei posterior deixar de considerar crime, o condenado deverá seguir cumprindo a pena, pois a sentença penal condenatória transitou em julgado. Não, aí já entra na outra. Não cabe aqui. Oi, filho, entra. Espera 2 minutos que eu tô saindo, que a gente vai lá no negócio. Tá, já tô chegando lá. Acerca da aplicação da lei penal, julgue o item que se segue. O ordenamento penal brasileiro, em regra, adota a teoria da atividade para determinar o momento do crime, sendo considerado praticado o crime no instante da conduta, seja esta comissiva ou omissiva, independentemente do momento em que se verifica o resultado. Então aqui nós temos que a teoria da atividade, né? O artigo 4º ali do CP, bora botar aqui só para a gente dar uma olhada. Artigo 4º do CP. Aqui, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, ok? Então, teoria da atividade. Então, luta, lugar, ubiquidade, ok? Tempo, teoria da atividade. Fechou, fechou. Olha aqui, lugar do crime. Olha aqui a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado. Ou seja, para você considerar o que isso significa, que quem vai julgar. Mas, independente de qualquer coisa, o lugar do crime é onde vai ser considerado praticado o crime. No lugar onde ocorreu a ação ou omissão, onde eu atirei nele aqui, no todo ou em parte. Eu atirei, mas não consegui matar e vou atirando, já passo para outra. Bem como onde produziu ou deveria produzir esse resultado. Ou seja, ele pode morrer ali, ou então ele pode pegar o carro dele e tentar fugir e morrer na outra cidade, vamos supor. Isso acontece, a teoria da ubiquidade. Tanto ali onde eu pratiquei os atos, como lá onde efetivamente ele morreu, tá bom? Então, o ordenamento jurídico penal brasileiro é da teoria da atividade no momento do crime, ou seja, o momento da ação ou omissão. Exatamente, está correto essa questão. Acerca da aplicação da lei penal, se uma lei excepcional ou temporária estiver vigente no momento da prática de um crime, ela será aplicada ao fato, ainda que ela tenha perdido sua vigência no momento do julgamento. Certinho, a gente já discutiu isso daqui. 9. Nos casos dos crimes à distância, em caso de ação delituosa, ocorre em determinado local, mas o resultado é produzido em localidade diversa. O lugar do crime, para efeitos penais, em regra, é aquele em que ocorreu a ação ou omissão independentemente do resultado. Lugar do crime é a ubiquidade, tanto o local onde teve o resultado. Então aqui nós temos que estar errado. Já vimos, acabamos de ver. E a 10ª questão aqui para vocês. Considere que é uma nova lei penal que tenha sido publicada, tenha deixado de considerar determinada conduta como crime. Nessa situação, a referida lei deverá ser aplicada a todos os fatos anteriores, mesmo que já tenham sido decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Considere que uma nova lei penal que tenha sido publicada tenha deixado de considerar determinada conduta como crime. Famoso abolício crimes. Nessa situação, a referida lei deverá ser aplicada a todos os fatos anteriores, mesmo que tenham sido decididos por sentença condenatória já transitada em julgado. Trabalho do seu advogado é entrar com um pedido junto ao juiz de execuções penais. Exemplo disso, antigamente era considerado crime a questão do adultério. Hoje em dia, adultério não é mais considerado crime. O que acontece? Todos que foram condenados por adultério anteriormente
está sendo condenado porque se já não é mais crime, entendeu? Então, aí nesse caso, a abolição crimes, ela está certinho, né? Então tá certinho. Certo, certo, certo. Pessoal, quem quiser continuar, segue o grupo aí. Obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Um abraço, tchau, tchau.